Boa tarde a todos. Mais uma questão de resistência dos materiais 2. Hoje nós abordaremos o momento de inércia. Então, nós vamos verificar para a peça se essa peça tende a girar ou para X ou para Y. Então, essa é a função do momento de inércia, né? Só que antes eu preciso calcular o centro de gravidade, ou centroide da peça, para depois eu calcular o momento da inércia. Tudo bem? Então vamos lá. Para determinar o centroide da peça, eu tenho que imaginar essa figura. Lembra, eu tenho que utilizar as tabelas do centro de gravidade, né? Então eu vou dividir a figura total em N figuras. Então se eu dividir aqui, ó, eu vou ter o que? 3 figuras. Se eu dividir aqui, eu vou ter 2 figuras. Menor número de figuras, menor número, a quantidade de cálculos, né? Então essa aqui vai ser a minha figura 1 e essa aqui vai ser a minha figura 2. A ordem tanto faz, né? E para calcular o centro de gravidade, eu vou ter que obter as coordenadas x centro de gravidade, que é o somatório dos momentos em x, sobre o somatório das áreas. E a coordenada y centro de gravidade, que é o somatório dos momentos em y sobre o somatório das áreas. Para calcular, obter esses dados para jogar nessa equação, eu sugiro o que? Montar uma tabelinha, né? Coordenada x, coordenada y, área, momento com relação a x e momento com relação a y. Olha que legal. Aí eu vou fazer para a quantidade de figuras que eu obtive. 2 figuras, vou fazer para a figura 1, para a figura 2 e eu vou somar. Somando as áreas, eu vou obter o denominador dessas duas coordenadas. Somatório dos momentos com relação a x e somatório dos momentos com relação a y. Aí eu vou jogar na fórmula e calcular o centro de gravidade da peça. Tudo bem? Então, a figura 1, eu vou calcular já a área A1. Olha que legal. Então, as medidas estão em centímetro. Então, aqui eu tenho, essa figura 1 é um retângulo, né? Base vezes altura. Então, aqui de base, ó, base eu tenho 10, 13, 13 vezes 3, né? Então, 13 vezes 3, conferindo, 10, 5, 8, 13. 13 vezes 3 de altura. Então, 13 vezes 3, eu tenho 13 vezes 3, base vezes altura, 39. 39, centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. Olha que legal. Aí eu venho aqui, ó, 39. Eu vou completar a tabelinha da figura 1, área 39. A figura 2 é um outro retângulo, ó. Base, tenho base 3, ó, esse complemento é igual a esse. Base 3 e altura 18. Então 3 vezes 18. 3 vezes 18. Calculadora, 3 vezes 18, eu tenho 54. 54 centímetros quadrados. 3 vezes 18, 54. Então eu calculei essa área aqui, ó, 54. Eu vou precisar do somatório das áreas, então já vou somar. 54 mais 39, eu tenho 93. Conferindo, 39 mais 54, 93. Eu tenho um somatório de 93. Eu já obtive o denominador das duas coordenadas. Agora eu vou determinar as coordenadas e calcular os momentos. Para a figura 1, eu vou obter a coordenada x, chamada de x1. Essa é a minha figura 1, ó. Ok? Vou pegar o meio da peça. Então, se eu tenho 2 retângulos, na tabela do centro de gravidade que se encontra nas aulas anteriores, ó, vamos relembrar? O meio da peça é um retângulo porque eu tenho a medida de base e altura, né? Então, para x, ó, x centro de gravidade dessa peça é igual a base sobre 2, metade da base. E o y centro de gravidade dessa peça, altura sobre 2. Altura sobre 2. Olha que legal. Então, se eu imaginar aqui, ó, eu tenho, para essa peça, eu tenho base o quê? 5, 10, 13. 13. Ok? Então, o meu x vai estar aqui, mais ou menos aqui, ó. Olha que legal. Então, isso aqui é o meu x1. X1. Tá? Então, base sobre 2. 13 sobre 2, né? Então, o meu x1 seria o que? 13 sobre 2. 13 sobre 2, 3 dividido por 2, eu tenho 6,5. Esse é o meu x1. X1, 6,5. Então, 6,5 centímetros. E o meu y1? Meu y1
O y seria a altura sobre 2. A altura é 3, ó. Só que é essa medida daqui com relação a 0. Esse vai ser o meu y sobre 2, meu y1. x1, y1, ok? Então, a altura sobre 2, ó, é daqui até aqui. Então, 3 sobre 2, 1,5. 1,5 mais toda essa distância aqui, 18. Por quê? É com relação a 0. Sempre, como é uma coordenada, tem que se situar ela. Então, sempre com relação à origem. Então, a altura sobre 2, na peça, altura sobre 2, só que com relação a 0. Então, 3 sobre 2, 1,5, 1,5 mais 18. 1,5 mais 18, 1,5 mais 18, eu tenho 19,5. Então, meu y1 é 19,5. Vou completar aqui, ó, 19,5. Aí eu vou calcular o momento. Como que eu calculo o momento? X vezes A, momento com relação a X, Y vezes A, momento com relação a Y. Olha que legal. Então, X vezes A, 6,5 vezes 39. 6,5 vezes 39, eu tenho 253,5. Y vezes A, momento com relação a Y, 19,5 vezes 39. Eu tenho aqui 760,5. Olha que legal. Isso para a figura 1. Para a figura 2, a figura 2 é essa aqui, ó. Olha que legal. Eu vou ter o x2, sempre com relação a 0. Sempre com relação a 0. E o y2. Vamos colocar o y2 aqui, ó. Tá? O x2, interessante, ó. Metade da base que é 3, né? 3. A base é 3, metade é 1,5, 1,5 mais 1,5 mais 5, 6,5. Na verdade, x2 é igual a x1, bate certinho com a peça da figura 1. Então, 6,5. E o y2 é metade da altura. Se a altura é 18, metade é 9, né? Então, eu tenho aqui y2, 9. Então, x2 da peça x da peça 2, 6,5, e o y2, 9. Aí eu vou calcular o momento com relação a x para essa peça. 6,5 vezes 54. 6,5 vezes 54, eu tenho 351 e 9 vezes 54. 9 vezes 54, eu tenho 486. Olha que legal. Agora eu vou somar os momentos com relação a x. 253,5 mais 351. Eu tenho aqui 604,5. Tudo bem? Momento com relação a y, eu vou somar. Então, eu tenho lá 760,5 mais 486. Eu tenho 1.246,5. Ok? Aí eu vou aplicar as fórmulas. X, centro de gravidade, somatório dos momentos com relação a x, 604,5, e depois o somatório das áreas, por 93. Então, 604,5 dividido por 93. Eu tenho aqui 6,5. Olha que legal. Unidade, centímetro, né? E o y, centro de gravidade, somatório dos momentos com relação a y, 1.246,5 dividido por 93, somatório das áreas, né? Então, 1.246,5 dividido por 93. Eu tenho valor de 13,4, 13,40 centímetros. Aí eu vou localizar na peça. O y eu faço para x e o x eu faço para y. O y deu 13,40, então eu vou localizar com relação ao coordenada x. Então 13,40 vai dar mais ou menos aqui, ó. Se aqui metade de 18 é 9, então 13 vai dar um pouquinho mais acima. Eu vou medir certinho, 13,40. Esse é meu y, centro de gravidade. Olha que legal. E o meu x eu vou fazer com relação a y. O x deu 6,5, ó. Deu certinho 6,5 aqui, ó. Esse é meu x, centro de gravidade. Aí eu vou traçar uma reta paralela com relação a y. O y de gravidade eu faço com relação a x, traço uma reta paralela com relação a x. E o x eu faço para y, traço uma reta paralela com relação a y. Então eu marco o centro de gravidade da peça. Esse é meu centro de gravidade da peça. Ok? Tudo bem? Agora nós vamos calcular o momento da inércia. Então,
Em seguida eu vou calcular o momento de inércia. Vamos dar uma paradinha, tá? Para tomar uma paradinha para calcular da stop.